Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa tarde. Oi, boa tarde, Marcela. Boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Bom, a gente já está arrumando aqui a imagem da Vera. Você que está acompanhando a gente no Globoplay, no YouTube, já vai ver a Vera com imagens também, mas a gente está conseguindo ouvir. Então vamos seguir adiante com o nosso tema de hoje para falar a respeito da reforma do ensino médio, né, Vera? Havia uma expectativa, o ano quase acabando, havia uma expectativa ainda, a tentativa de votar hoje a reforma daquela reforma que foi feita no ensino médio, uma preocupação também com relação à grade curricular, que já havia sido definida pelos colégios, como ficaria, dependendo de uma mudança. A questão é, Vera, vai ter votação hoje ou não vai? Não vai ter, Marcela. Acabei de falar com o relator do projeto, o deputado Mendonça Filho, que era o ministro da Educação no governo Michel Temer, quando a atual reforma que está vigorando foi aprovada. E ele esteve com o ministro Camilo Santana, da Educação, por algumas horas. Tiveram uma longa reunião em que houve um pedido do governo, um pedido do ministro, para que não se votasse, para que se restabelecesse a negociação, e que deixassem para votar isso o ano que vem. Por quê? O que estava acontecendo, né? O governo pegou a reforma do ensino médio, aumentou a formação básica, a formação de horas, o número de horas de formação básica para 80% do total de horas de estudo dos alunos, e 20% só seriam destinados à formação complementar por meio dos itinerários formativos. O projeto do governo também mudava esses itinerários, mudava a sua lógica, mudava o número de disciplinas oferecidas e mudava, inclusive, a nomenclatura dos itinerários. O substitutivo do deputado Mendonça Filho fazia um meio termo. Em vez de 60-40, que é a proporção atual entre a formação básica e os itinerários optativos, formativos, ele estabeleceu um 70-30. Então, ficava exatamente no meio entre o que foi a reforma de 2017 e o que era o projeto do governo. E mantinha os itinerários mais ou menos como eles tinham sido desenhados lá na reforma de 2017, dividindo em matemática, linguagens, ciências da natureza e ciências sociais e humanas. O governo viu que ia perder, porque houve na semana passada uma votação para estabelecer a urgência ou não do projeto, e a votação foi muito acima de 350 votos, ou seja, ia prevalecer o substitutivo do deputado Mendonça Filho, que é um deputado de oposição, apesar de ser do União Brasil, e o governo fez um apelo pelo adiamento. Eu apurei que o ministro Camilo falou para o deputado que foi feita uma ampla consulta a esse respeito, ouvindo toda a comunidade educacional, que seria muito ruim derrotar o projeto que resultou dessa consulta. Mas não é bem assim. O projeto do governo não atendeu exatamente ao que a tal consulta mostrou, porque a consulta era pela revogação plena e total da reforma do ensino médio, retroceder o modelo anterior e aí se fazer uma nova reforma. Não foi isso que ele fez. Ele fez um projeto bem próximo até ao da reforma de 2017. Mas seria uma derrota para o governo, uma derrota para o ministro no seu primeiro ano à frente do MEC. E aí o que aconteceu foi que o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, começou a mediar esse acordo. Ele, que vinha muito incisivo na ideia de se votar o projeto do deputado Mendonça e derrotar o governo, ele foi cedendo aos apelos do governo e o deputado entendeu, ele sentiu que ficaria vendido no lance, que o presidente da Câmara poderia até tirar da pauta sem combinar com ele, então ele aceitou fazer parte desse acordo. Então fica tudo para o ano que vem. Alunos de todas as redes públicas e redes particulares, vão estudar no ano que vem com a reforma de 2017, que está implementada, demorou para ser implementada por conta da pandemia, mas agora está em vigor. E aí, se uma mudança acontecer, vai ser a partir de 2025, portanto, não vai vigir para o ano que vem. Acho que esse é um ponto importante, porque da sua fala a gente pode tirar dois caminhos, né? Essa indefinição
dos estudantes, né, que não sabem como vai ser o formato do ensino médio nos próximos anos. Então, tendo essa definição ficando para o ano que vem, só a partir de 2025, claro, para um estudante que começa na sua vida acadêmica, as mudanças acabam interferindo sim no andamento da vida acadêmica, mas pelo menos não é no meio do ano. Então, essa indefinição, pelo menos, se mantém a escolha que foi feita o ensino médio da reforma que a gente tem, normal para o ano que vem, e depois a mudança só seria aplicada em 2025. E um outro caminho, que eu acho que a gente tem que destacar também, Vera, é que, de certa forma, pode ser uma vitória da articulação do governo também com esse adiamento para o ano que vem, ou não? Uma vitória parcial, Marcela. Você tem um governo acuado nessa questão, que deixou para o último dia uma definição importantíssima. Então, a meu ver, uma total mostra de incompetência do governo nesse caso, que não conseguiu conduzir essa discussão em tempo hábil para que ela vigisse para o ano que vem. Deixou as escolas nesse suspense absurdo até os últimos dias. Não conseguiu fazer nenhum Enem que se adequasse à nova reforma, porque não se sabia se ela ia vigorar ou não. Para os estudantes, ainda que fique para 2025, quem começar o ensino médio na regra atual pode ter de mudar no meio do caminho, o que é um transtorno e tanto. Para o Enem do ano que vem, a gente ainda não sabe como fica, porque ficou essa indefinição absoluta. Então, o governo, na verdade, se livrou de uma derrota, mais do que ter uma vitória. Ele se livrou de uma grande derrota e empurrou com a barriga para o ano que vem, o que pode vir ainda a ser uma derrota. A não ser que o Arthur Lira mude muito de opinião e que ele mude toda a sua tropa para o outro lado, o projeto que tem ainda a maioria para passar é o projeto da oposição. Então, não dá para se falar em vitória com um cenário desse, dá para dizer que o governo escapou raspando, mas pobres dos professores das escolas e dos alunos que vão para um outro ano com esse assunto ainda nessa grande indefinição. Né? Pois é, acho que essa indefinição é que mata, né? E não tem data fixada ainda não, né, Vera? Não te anteciparam, não marcaram nenhuma data prevista para isso ainda? Não, porque o Congresso retoma suas atividades só em fevereiro. E aí, o que o governo pediu para o deputado, que é o relator, é recomeçar uma rodada de consulta aos estados, recomeçar uma rodada de consulta, ou seja... Vai demorar. Sabe-se lá. Vai demorar. É isso, Vera. Obrigada, viu? Até amanhã. Um beijo para você. Obrigada, Marcela. Até amanhã. Um abraço a todos. A gente aprofunda um pouco mais esse assunto e outros mais tarde, lá na segunda edição do Viva Voz. É isso aí. Daqui a pouquinho no ponto final. Um beijo. Beijo.